Olá pessoal, eu sou a professora Ida e essa videoaula é para explicação, comentários e correção do PET volume 2 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, semana 1. Vem comigo! Pessoal, o assunto do PET essa semana é resenha. Resenha é um gênero textual, tá? Qual é o objetivo desse gênero textual? É trazer a opinião do autor sobre um produto cultural. O que seria esse produto cultural? Pode ser sobre um livro, pode ser sobre um show, uma peça de teatro, um filme, uma série, ok? E as estratégias argumentativas que serão usadas ali naquele tipo de texto, a gente vai analisar aqui, né, ao fazer essa atividade, ok? Então, está dizendo aqui o que é uma resenha. É um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma dada obra, filme, livro, peça de teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade, tá? Então, você tem ali na resenha, e a gente precisa esclarecer aqui que muitos alunos confundem resenha com resumo e com sinopse. São 3 gêneros textuais completamente diferentes, tá? O resumo, o objetivo dele é apenas resumir a obra. Então, se você ler o resumo de um livro, ele vai contar resumidamente, do início ao fim, a história daquele livro. Ele não vai ter opinião do autor, tá? E ele vai falar do início ao fim, ele não vai pegar também só um trecho da história para poder resumir. A sinopse, ela é um texto que descreve um pouquinho sobre o assunto que a obra vai tratar, mas o objetivo é fazer uma pequena apresentação para um possível leitor ou espectador, né, daquela obra. Então, uma sinopse de um livro, geralmente é aquele pequeno texto que vem atrás, né, na contracapa do livro, que fala um pouquinho sobre os personagens, sobre a história, mas só para despertar a curiosidade do leitor. Não vai trazer ali informações que vão, por exemplo, estragar o prazer da leitura, trazendo um final da história ou informações, né, que seriam mais interessantes o leitor descobrir lendo a história do que saber com antecedência. Já a resenha, o objetivo também é trazer antecipadamente para o leitor ou espectador, dependendo do tipo de obra que está sendo analisada aqui, né? Trazer antecipadamente algumas informações sobre aquele produto cultural, mas essas informações elas vêm carregadas de opinião, ok? Então aqui a gente vai ter a opinião de quem escreveu sobre aquela obra, tá? Para a gente trabalhar, não se esqueçam, eu sempre falo com vocês, sempre tem quando tiver esse quadrinho para saber mais, você tem indicação de sites aqui, vídeos, né? Para você saber um pouco mais sobre aquele conteúdo. Então, no site Toda Matéria, nesse link, você tem aqui um pouco mais sobre o gênero resenha, tá bom? A resenha que a gente vai analisar nessa atividade é uma resenha sobre o filme A Princesa e o Sapo, da Disney, tá? Então, você tem o texto aqui, foi tirado de um site da internet, começa falando, eu não vou ler a resenha toda, porque para você já estar aqui assistindo esse vídeo, você já fez a atividade, então você já leu esse texto. Se for necessário, você pausa o vídeo, relê aí, tá? E depois você vai para as questões comigo. Então, fala um pouquinho aqui, né, sobre alguns clássicos que a Disney já fez sobre princesas, e aqui que nesse clássico, A Princesa e o Sapo, vem novamente uma princesa, mas fala aqui que tem novidade, que não é do mesmo jeito dos filmes clássicos, que tem umas coisas diferentes, né? Fala aqui também, aqui é um pequeno resuminho da história, esse parágrafo aqui é basicamente resumindo um pouco a história. Depois a gente tem aqui algumas apresentações dos personagens e fala aqui que apesar do tema, né, ser da princesa, a gente tem algumas diferenças, como as músicas são de ritmos musicais diferentes dos outros filmes clássicos da Disney e tal. Então, o interessante dessa resenha é que o autor deixa claro que a Disney, apesar de estar tratando de um tema recorrente, que não é novidade, o tema da princesa, trata de uma forma diferente, com ritmos musicais diferentes, com a questão mesmo ali da própria história, não tem questão do amor à primeira vista, é diferente dessa forma, né, nesse filme. Então, ele mostra aqui as diferenças positivas, né? E ele conclui aqui de uma forma bem positiva sobre o filme, falando que
vai fazer você rir bastante, se emocionar muito, sair do cinema feliz pra caramba. Então a gente vê claramente que é uma resenha que traz mais pontos positivos do que negativos da obra, tá? Porque a resenha, ela pode fazer os dois lados, ela pode falar muito bem ou muito mal de uma obra, ou ponderar as duas partes, né? Equilibrar ali. E geralmente as resenhas são escritas por pessoas que são entendidas do assunto, por críticos, né? A gente tem essa aqui, foi retirado desse site, mas tem vários jornais, revistas que trazem resenhas, né? E outros sites aí. E geralmente as pessoas escolhidas para escrever essas resenhas são as pessoas que entendem. Então, por exemplo, se tem uma resenha de filme, geralmente eles pegam alguém que entende de cinema para poder fazer a resenha, até mesmo para o texto ter um pouquinho mais de credibilidade ali, né, para os leitores, tá bom? E vamos às questões. Agora que você já leu a resenha sobre a animação A Princesa e o Sapo, responda as questões a seguir. Número 1. O texto lido apresenta uma estrutura que associa informações, argumentos e juízos de valor para convencer o leitor de que a opinião do autor sobre a obra avaliada é justa. Letra A. Qual é o tema da resenha? O título ou subtítulo trazem algum juízo de valor, ou seja, julgamento daquele que escreve? Vou voltar lá no título e subtítulo só para a gente poder responder isso lembrando, né, do que está escrito lá em cima. Ó. O título é A Princesa e o Sapo e o subtítulo: Desenho apresenta nova princesa e marca a volta da Disney à animação clássica. Então, de cara, a gente vê que juízo de valor não tem. De cara, a gente não tem a opinião, não. Ao ler o texto, é que a gente começa a perceber qual é a opinião desse autor sobre o filme, mas no título e no subtítulo não tem. Então, o que a gente pode responder aqui na letra A? O tema da resenha é o filme A Princesa e o Sapo. O título e o subtítulo do texto não apresentam nenhum juízo de valor, pois não é possível prever a opinião do autor ao lê-los. Ok? Letra B. Quais as informações básicas sobre a obra resenhada? Então, buscar essas informações lá no texto, né? O que a gente sabe? Que é uma animação da Disney inspirada no conto A Princesa e o Sapo. Isso é o básico, né? Para informação básica sobre a obra. Letra C. O autor compara a obra analisada a outras obras semelhantes? Que comparações utiliza em sua estratégia argumentativa? Sim, ele compara, tá? O autor compara a animação com outras da Disney, com outras animações da Disney. A estratégia argumentativa que ele usa é mostrar o que esta obra tem de diferente, como, por exemplo, os estilos musicais e também o fato de a história não abordar o amor à primeira vista, como as animações clássicas da Disney. Ou seja, já que a gente, né, acabou de analisar que ele traz mais pontos positivos do que negativos, a estratégia que ele usa aqui para convencer o leitor é mostrar o que essa obra tem de diferente, de novidade, de criatividade em relação às anteriores, tá bom? Continuando, letra D. A resenha lida apresenta um breve resumo da obra avaliada para os leitores. Justifique sua resposta transcrevendo passagens do texto. Quando eu estava passando pelos parágrafos, eu mostrei para vocês que tinha um parágrafo ali só dedicado a essa parte do resumo, tá? Então, sim, a resenha apresenta um breve resumo na obra no terceiro parágrafo do texto. E eu coloquei aqui todo o parágrafo, mas você pode colocar apenas um trecho, uma frase desse parágrafo. Não tem necessidade de você copiar o parágrafo inteiro aqui, tá? Então, qualquer trechinho que você escolher aqui desse parágrafo serve para justificar, tá bom? Número 2. Ao longo da resenha, o autor apresenta argumentos para sustentar sua avaliação sobre a obra avaliada. Letra A. Conforme Marcelo Furlani, quais são os pontos positivos de A Princesa e o Sapo? E os negativos? Então, resumi aqui os pontos positivos e negativos que ele mostra, tá? Os pontos positivos da animação são o fato de não ser uma repetição da história tradicional dos irmãos Grimm, porque a história da Princesa e o Sapo, né, originalmente é um conto dos irmãos Grimm, tá? Mas ele mostra aqui que um dos pontos positivos é não ser simplesmente uma repetição, tá? Mas tem novidade, é uma forma diferente de contar essa história. O que mais? Apresentar estilos musicais diferentes e ser engraçada e emocionante. Pontos negativos. O que ele mostra? O ponto negativo é que aposta em fórmulas testadas e comprovadas, ou seja, aborda uma temática das princesas, já bastante recorrente nas animações clássicas da Disney, com cantorias e danças.
tá? Então, ele mostra aqui o que tem de novo e o que não tem de novo, né? E ele mostra que o que é novidade ele trata como positivo, o que não é novidade como negativo, tá? Letra B. Podemos afirmar que a avaliação de Marcelo Fornani sobre a animação A Princesa e o Sapo é positiva? Justifique sua resposta. Sim, a resenha apresenta uma avaliação positiva, pois apesar de abordar pontos negativos, dá ênfase aos vários pontos positivos da obra. O parágrafo de conclusão do texto deixa isso bem claro. Então, pessoal, a gente tem aqui pontos negativos que são citados também, mas ele dá muito mais ênfase aos positivos e ele conclui o texto enfatizando o aspecto positivo da obra, falando algo bem positivo. Então, a gente pode chegar à conclusão de que a avaliação dele é mais positiva do que negativa, tá bom? Letra C. Para os leitores, qual é a importância da opinião do autor em um texto como esse? Bom, a opinião do autor é importante porque antecipa para os leitores alguns aspectos da obra antes que estes a conheçam. E geralmente esse tipo de texto é escrito por pessoas que entendem do assunto abordado, o que torna a opinião do autor mais relevante. Tá bom? Então, é interessante você ter acesso a uma resenha para você até escolher. Geralmente você tem sessões, né, de um jornal ou sites que você está ali, você está afim de assistir um filme no cinema e tem vários filmes em cartaz. Se você lê as resenhas ali, você te ajuda a escolher qual deles você vai assistir, né? Ou mesma coisa para um show, para uma peça de teatro, para um livro, ok? Número 3. Há na resenha lida a presença de adjetivos valorativos, ou seja, a palavra não apenas atribui qualidades como cor, textura, aparência, som, velocidade, etc., dos seres e objetos, mas expressam também opinião, importância, serventia de algo. Então, aqui um lembrete, né? Adjetivo é uma palavra que, quanto ao conteúdo, expressa qualidade, característica, modo de ser, aspecto. Quanto à forma, sofre variações em função do nome a que se refere. O adjetivo ele sempre vai concordar com o substantivo. Então, ele vai para o feminino, masculino, singular, plural, tá? E quanto à sintaxe, ele acompanha o nome de modo direto por meio de um verbo. Grosso modo, funciona como adjunta de nominal e predicativo do sujeito. Então, isso aqui é a função do adjetivo dentro de uma oração, tá? Fala para a gente identificar nessa resenha exemplos de adjetivos valorativos, que são esses que expressam mais do que apenas uma qualidade, mas você consegue ver ali um pouco da opinião da pessoa. Quando ela usa aquele adjetivo é porque ela tem uma opinião sobre aquilo que ela está falando, tá? Vamos pôr uns exemplos aqui, ó. Deliciosa mistura de estilos, ó. Esse deliciosa aqui é a opinião. Para uma pessoa isso pode ser delicioso, para outra não. Homenagem mais do que óbvia, né? Também é o ponto de vista do autor. Sair do cinema feliz pra caramba. Ele é que acha que você vai sair feliz, né? Alegria nostálgica, né? Essa alegria é nostálgica do ponto de vista dele. Gênios criativos. Ele é que acha que essas pessoas são criativos. Então, tá vendo que esses adjetivos que estão sublinhados aqui nesses trechinhos que eu tirei do texto, eles são valorativos porque eles demonstram o ponto de vista de quem está escrevendo, e não apenas uma característica daquilo que ele está escrevendo, ok? Uma coisa é a mesma coisa que eu falasse assim, esse sapato é preto. Preto é uma característica do sapato que qualquer pessoa vai atribuir essa característica a ele. Agora, se eu falar esse sapato é bom, esse sapato é lindo, esse sapato é ótimo, isso já são características que são de acordo com o meu ponto de vista. Outra pessoa pode dizer que não, tá bom? Seguindo aí para a letra B do número 3. Em várias passagens da resenha, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de determinadas palavras e expressões. Transcreva pelo menos uma passagem em que isso ocorre. Então, a gente tem aqui, eu coloquei um trechinho do último parágrafo, que eu achei bem claro aqui, que quando ele coloca entre parênteses, né, esse bastante, muito e pra caramba aqui, a gente vê certamente que a opinião dele está sugerida aqui, tá? A animação, dirigida por John Musker e Ron Clements, A Pequena Sereia, Aladdin, vai te fazer rir bastante, emocionar muito e sair do cinema feliz pra caramba.
Então, você pode ter encontrado outros trechos no texto que possam servir para mostrar aqui que ali tem a opinião do autor, que não é apenas uma descrição, uma informação sobre o filme que ele está descrevendo aqui, tá? E por fim, número 4. Já assistiu a animação A Princesa e o Sapo? Se a sua resposta for afirmativa, você concorda com o posicionamento de Marcelo Furlani? Se sua resposta for negativa, depois de ler a resenha, você estaria motivado a assistir à produção? Então aqui é uma resposta pessoal e tem duas opções de resposta. Se você já assistiu essa animação, esse filme, você tem que responder se você concorda com o que o Marcelo acha do filme. Né? Se as coisas que ele falou, você também acha assim. Se você não assistiu o filme, aí você vai analisar o texto do Marcelo Furlani fez você ficar com vontade de assistir? Aí você vai dizer que sim ou não e por quê. Ok? Então, todo mundo tem que responder, seja quem assistiu ou quem não assistiu. Mas de acordo com o que você conhece do filme, você vai escolher aí o que responder, qual parte da pergunta que você vai responder, tá bom? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.